escravos de nada, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós somos teus filhos, Pai. Nós somos teus filhos, Senhor. O Senhor sempre tem o melhor para nós. Ainda que o não do Senhor a gente não entenda, sempre é o melhor para nós. Realize a tua vontade, que é perfeita, boa e agradável sobre nós, Senhor. Obrigada pela salvação que temos em Cristo Jesus. E hoje nós cantamos ao Senhor, porque somos livres. Aleluia! Aplauda o Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Canta, minha alma. Vamos cantar ao Senhor sobre esse amor que vamos celebrar nesta manhã.
Leão e o cordeiro.
Quantos podem dizer amém? Glória a Deus, pelo amor de Deus. Aleluia! E em nome de Jesus é que temos vitória. Não é baseado na nossa força, no nosso conhecimento, nas nossas experiências, mas é em nome de Jesus que podemos avançar. É em nome de Jesus que podemos olhar para frente, porque quando olhamos para trás e vemos que Jesus morreu na cruz por nós, podemos ter esperança e olhar para frente, porque é na força dele que podemos prosseguir. Amém? Aleluia! Oh
Neste momento nós vamos consagrar os dízimos e ofertas. E eu gostaria de dizer para vocês que não tem nada que a gente possa fazer neste mundo que venha pagar o sacrifício de Cristo na cruz. Nada, 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 nada. E tudo que fazemos, cantamos, oramos, ajudamos as pessoas, trabalhamos aqui em diversas áreas, tudo isso é como forma de gratidão. Nós, como gratidão pelo que Cristo fez na cruz, nós fazemos isso. Nós estamos aqui nesta manhã, nós trabalhamos para Ele e também devolvemos parte daquilo que Ele tem nos dado, consagrando aqui no altar do Senhor. É por isso que dízimos e ofertas não é um imposto, não é uma obrigação. Quando eu faço, é por gratidão, não é por barganha, não é um pagamento. Então, que você possa participar deste privilégio. E quando Deus vê essa gratidão do nosso coração, Ele faz coisas que a gente não imagina, que a gente não pensa. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele abre portas onde elas estão fechadas. Então, que você possa participar deste momento com gratidão ao seu coração. A nossa liderança, o nosso pastor nunca vai dizer que isso é um imposto, que é uma obrigação, um pagamento, mas é gratidão. Então você vai, neste momento, quando vier até o altar do Senhor, venha com passos de gratidão. E principalmente hoje que estamos pensando sobre o sacrifício de Jesus. Amém? Vamos orar por isso. Talvez você precisa de um milagre na sua casa este mês. Talvez você está desempregado e precisa de um trabalho, ou precisa de uma promoção. Você tem buscado isso, você tem se esforçado, tem se aperfeiçoado. Vamos orar por isso. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante do Senhor porque reconhecemos que tudo que temos e que somos vem do Senhor. E o sacrifício de Jesus na cruz nos faz pensar sobre a gratidão. Porque sem Jesus ter morrido na cruz por nós, nós estaríamos perdidos eternamente. Mas obrigada, Senhor, porque quando olhamos para a cruz, o nosso coração se enche de alegria. Um dia feliz quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor. E também nós olhamos com gratidão. E tudo que fazemos, Senhor, aqui na terra é como forma de gratidão. Nós trabalhamos para o Senhor porque somos gratos ao Senhor. Nós ajudamos o próximo porque somos gratos ao Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã com o coração grato ao Senhor. E também, Senhor, quando participamos aqui deste momento tão precioso, que são os dízimos e as ofertas, nós fazemos por gratidão. Porque mês após mês, dia após dia, Senhor, o Senhor não tem deixado faltar nada. Nada, Senhor, fisicamente. Mas mais do que isso, o Senhor não tem nos deixado faltar o seu amor, a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, Senhor. Não tem deixado faltar a força do Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui, é porque o Senhor nos trouxe, é porque o Senhor nos permitiu viver mais um dia. Olha, Senhor, para o coração de cada um aqui na plateia, Senhor, no auditório. O Senhor conhece o coração, Pai. O Senhor sabe o desejo, o pedido que eles têm colocado diante do Senhor na vida financeira, nesta área. Se há alguma porta que precisa se abrir, Senhor, realiza este milagre em nome de Jesus. Se o teu filho aqui, Senhor, tem se esforçado, tem se aperfeiçoado para ter uma promoção, Pai, em nome de Jesus, contemple, ó Deus, o pedido do teu filho. Mas contudo e em tudo, todas as coisas, faça a tua vontade, Pai, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Com coração gratos, Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Então você pode sair do seu lugar, se assim você veio preparado. Lá atrás tem a maquininha, você pode usar. Aí na sua frente tem um envelope, você pode usar. Tem o Pix, você que está nos acompanhando aí online, tem o Pix aí, eu acredito que na descrição. Então vamos juntos agradecer ao Senhor. E essa música fala sobre o dia feliz que foi na minha vida e na sua, quando nós entregamos a nossa vida para Ele.
Bom dia, que o amor de Deus esteja com cada um. Estamos louvando, adorando ao Senhor. Que bom que você não desistiu de cultuar a Deus, que você não desistiu de estar na presença do Senhor. Por que eu falei assim? Porque nós temos pensado durante esses últimos domingos, as últimas mensagens, sobre o tema desistir não é opção. Desistir não é opção, ou desistir não é uma opção. Nós já pensamos sobre desistir não é uma opção, desistir da intimidade com Deus, da decisão que tomamos ao entregar as nossas vidas, né? Cada um de nós entregar a sua própria vida a Jesus. Não é uma opção desistir dessa entrega, dessa decisão. E também pensamos sobre desistir não é uma opção da nossa própria vida. Você tem uma vida única, você é um ser único, você tem coisas que só você tem, né? Particularidade, seu DNA é único, então você tem que curtir e viver essa única vida que Deus te deu da melhor forma, e nós vimos que a melhor forma que tem de curtir e viver essa vida é ao lado do Criador da vida, que é Deus. E nesse momento, nessa terceira mensagem, nós vamos pensar que desistir não é uma opção do convívio com o corpo de Cristo, de estar conectado com o corpo de Cristo, que é a sua própria igreja. E quando eu digo igreja, eu estou falando a igreja de Cristo espalhada pela terra. Nós somos parte da igreja de Cristo, né? Aqui é uma igreja local, como aqui em Sumaré temos várias igrejas locais. E nós, a soma de todas essas igrejas locais, fazem a igreja de Cristo, que é a igreja que está espalhada pela terra. E que alguns lugares não têm essa liberdade que nós temos aqui no nosso país, ainda temos essa liberdade. Antigamente a gente falava que a gente sempre teria, mas hoje em dia eu tenho duvidado um pouco disso. Nós ainda temos uma liberdade de cultuar a Deus livremente aqui no nosso país. Então nós temos que aproveitar isso, né? Todo instante. E muito bom você estar aqui, você está acompanhando aí pela internet, né? Você está acompanhando essa mensagem no outro momento. Quando pensamos que desistir não é uma opção, é porque quando a gente pensa dar o direito a desistir sendo uma opção, nós estamos abrindo uma porta de uma possibilidade de não dar sequência. Então, em algumas áreas da nossa vida, nós não podemos dar essa brecha, essa oportunidade. Por exemplo, eu sempre cito, né, algumas pessoas entram num relacionamento, num casamento, com a possibilidade, vamos casar, se não der certo a gente separa. Pronto, já abriu uma brecha enorme. Sabe por quê? As dificuldades virão, com certeza. E quando você tem o desistir do casamento como uma opção, você não vai lutar com toda a força. Não adianta. Psicologicamente falando, você não vai lutar com toda a força. Você até relaxa, né? Quando você tem a opção de desistir, você relaxa. É mais ou menos eu, quando tenho 5 segundos de coragem. 5 é muito. 3 segundos de coragem, quando eu vejo uma escada, né? Ontem a gente estava aí no mutirão e eu vi a galera subindo as escadas, e eu vi a escada, estava lá livre, 3 segundos de coragem, eu falei, eu vou subir nessa escada, porque eu tenho medo de altura, fantástico, né? E aí, quando eu penso assim, não, mas desistir pode ser uma opção, tranquilo, eu vou, porque os 3 segundos vai acabar rápido, né? Até eu chegar na escada, eu piso o primeiro degrau, já olho, falo, mas começa a dar aquela batedeira geral no coração, eu falo, a opção de desistir está fácil agora, né? Aí eu paro e volto. Agora, se eu olhar, eu não fiz isso ainda, não consegui fazer isso ainda. Pode ser um bom desafio para 2027. Vou colocar na listinha lá, tá? Aí Flávia me lembra. Se eu colocar como não sendo uma opção, eu vou me esforçar mais, eu vou me preparar mais e eu vou mais além. Por que eu estou falando isso constantemente aqui? Porque nós vivemos tempos, meus queridos, onde desistir tem sido uma opção
a todo instante. Pessoas têm desistido da sua própria vida, pessoas têm desistido dos seus sonhos, pessoas que têm desistido de Deus, pessoas que têm desistido da sua profissão, pessoas que têm desistido da sua família, pessoas que têm desistido da sua própria saúde, sabendo que o que está fazendo com o seu corpo, com a sua saúde é errado, mas insiste, porque desistiu de cuidar da sua saúde. Mas pessoas felizes são pessoas que não têm a desistência como uma opção, porque não são levados de um lado para o outro. E eu quero ler um texto aqui, que pode parecer no início um tanto quanto estranho, mas vou ler até o último verso que eu ler, você vai entender, tá? Se não arrumou, estamos com um problema aí na projeção da Bíblia, então não vai ser colocado aí, tá? No telão. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, eu quero ler para introduzirmos esse assunto aqui, né? Introduzir não, que já tenho falado aqui bastante. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, você pode acessar aí no seu celular ou abrir a sua Bíblia nesse instante. Tenho falado também em alguns momentos, domingo passado não falei, como fazia falta, né? Esse momento da gente poder estar junto aqui, né? Tranquilo, não de forma clandestina, como alguns queriam fazer, a gente não deixava, né? Quando não podia ver, ficava só aqui, eu pregando para a telinha, um negócio chato aquilo, né? Não fui chamado para ser Silvio Santos, não. Eu prefiro aqui. Embora o Silvio Santos tenha auditório também, né? E é muito bem treinado o auditório do Silvio Santos, né? Você achou aí Hebreus capítulo 10, verso 19, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavado com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu quero ler até aqui. Vou começar do final. Quando o autor diz, quando se aproxima o dia, você sabe a que dia ele está se referindo? É o dia da volta de Jesus. É o dia em que a Bíblia nos diz que vai acabar tudo isso que nós entendemos aqui como mundo, como a Bíblia diz, que teremos aí novos céus, nova terra, trabalhando essa ideia, esse conceito de céu, esse conceito de inferno. E Jesus, ele veio porque tinha uma promessa que Deus enviaria o Messias, como a gente lê desde lá do Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia. E nós vemos que essa promessa se cumpriu quando Jesus veio a primeira vez, né, aqui nessa terra em forma de homem, né, quando ele habitou aqui entre nós, se cumpriu. Ou seja, ele trouxe a possibilidade da humanidade, né, do ser humano, de forma individual, se religar ou se reconectar com o Deus Criador. Enquanto ele esteve aqui, ele deixou uma promessa. Ele cumpriu a promessa que viria a solução para o problema do pecado na humanidade, que através de Jesus foi cumprido, mas ele, antes de voltar aos céus, ele deixou uma nova promessa, que ele voltaria para buscar algumas pessoas. É interessante que ele voltaria para buscar quem? A sua igreja. E a igreja é o quê? A soma
todos aqueles indivíduos, porque a salvação é individual, todos aqueles indivíduos que entenderam a mensagem, creram em Jesus e entregaram sua vida a Jesus. Observa que em nenhum momento eu falo de ritual, nenhum momento eu falo de placa de igreja, né? Quando a gente fala placa de igreja, o nome da igreja local, em nenhum momento eu estou falando, porque a Bíblia só trabalha a salvação de uma única forma: fé em Jesus, na mensagem da cruz, na mensagem daquilo que Jesus fez. Por que eu estou falando isso num dia onde a gente pensa sobre desistir da igreja não é uma opção? Porque se nós entendemos o conceito de igreja, nós jamais, se você uma vez por todas entender o conceito de igreja, você jamais, se você entender o conceito de igreja, você jamais, se você entender o conceito de igreja, você jamais vai querer desistir de estar em conexão com a igreja. Se tem uma coisa que Satanás conseguiu colocar na humanidade, e no meio inclusive da igreja de Cristo, foi que igreja é algo opcional ou não é importante. Que o que importa é a minha fé com Deus. E se pega de uma verdade, que é essa que eu acabei de afirmar, que a salvação é individual. Eu não posso decidir por você para a sua salvação. Eu pude decidir por mim, minha esposa pôde decidir por ela, minha mãe pôde decidir por ela, os meus filhos, cada um vai ter que decidir por eles. A salvação é individual, é isso que a Bíblia nos diz. Porém, pegar essa verdade, que a salvação é individual, e falar que igreja não é importante, aí você vai distorcer a verdade. Por quê? Porque se você pegar os ensinos de Jesus, sempre foi, quando se refere à vida cristã, sempre foi coletiva. Nunca foi individual. Salvação é individual. Só que ele diz que quando você se torna filho de Deus, você faz parte de um corpo. E quem é o corpo? De acordo com a Bíblia. O corpo, de acordo com a Bíblia, o corpo de Cristo é a igreja. Ele é o cabeça. Por isso que, às vezes a gente fala de igreja e vem na sua mente a palavra numa forma de instituição. Isso aqui, de parede, de nome, de placa. Mas não, nós estamos falando aqui de igreja no sentido espiritual. Você é um membro. Quando você pega o seu corpo, tem vários membros. E todos esses membros só têm vida porque eles estão conectados aonde? No corpo. Se você corta o dedo, perde o dedo, esse dedo que saiu do seu corpo, ele vai ter vida? Não mais. E o corpo vai continuar com vida? Vai, com muita dor. Eu não perdi, mas eu imagino, nem imagino, não dá para imaginar, né? Mas às vezes a gente fala um furinho, já pensa que vai morrer, né? É a mesma coisa falar, estou morrendo de fome, né? A gente fica 3 horas, 4 horas sem comer, a gente pensa que está morrendo de fome, né? Não tem noção, né, da dimensão que é o negócio de alguém chegar a morrer, né, de fome. Enfim, o membro, ele tem vida quando ele está conectado no corpo. Se eu entendo que o corpo de Cristo é a igreja de Cristo, e eu sou um membro, eu jamais vou querer abandonar o corpo. E hoje em dia, se você analisar, não no sentido até teológico, mas se você analisar no sentido de vida, o ser humano, ele foi criado por Deus para viver em grupo. O ser humano não foi criado para viver isoladamente, certo? Tem pessoas que gostam de ter os seus momentos de solitude, não tenho problema com isso. Eu amo ter meu momento de solitude. Eu amo minha esposa, amo meus filhos. Mas em algum momento eu gosto de ter um momento de solitude. Aquele momento onde estou a sós com Deus. Mas viver só já é uma outra história. E eu não estou falando, embora eu citei o exemplo aí da minha esposa e dos meus filhos, não estou falando que, por exemplo, quem não está casado, né, vive só. Mas a ideia, pessoas às vezes querem pensar que, vou me isolar do mundo, não preciso de ninguém. Será que não precisa de ninguém? O ser humano pira
psicologicamente falando, se não tiver relacionamento. Algumas pessoas estão doentes, emocionalmente falando, exatamente porque quiseram se isolar, não quiseram ter contato. Criou, lógico, alguns entraram em algumas síndromes, né? Algumas doenças que podem ser tratadas, inclusive. Hoje nós temos tratamento aí, né, de montão. Graças a Deus, eu louvo a Deus, gente, todos os dias que eu vejo uma nova descoberta científica da medicina, um progresso, doenças que antes matavam tantas pessoas e hoje já são vencidas, tem tratamentos. Não é legal isso? Como que Deus ele capacitou o ser humano? É por isso que nós somos capacitados por Deus e precisamos nos desenvolver mesmo, porque Deus é quem permitiu tudo isso. Eu sou curado por causa da vacina que o cientista, que o pesquisador, que o estudioso A fez. Ok, ele foi um instrumento de Deus, né? Porque Deus permitiu. Você tem que desenvolver a sua cognição, tudo, mas assim, quem que te deu a cognição? É Deus. Quem que te dá a vida? Quando você acorda e respira, quem que te dá o ar? Né? Quem que faz tudo isso? É Deus. Aí nós temos que entender que eu preciso, para manter o meu corpo saudável, eu preciso do ar, eu preciso me alimentar, eu preciso de higiene, eu preciso de muitas coisas. E aí, se eu cuido de cada uma dessas coisas, dessa área, eu estou saudável. Os membros do meu corpo se tornam saudáveis, mesmo com, às vezes, algumas limitações, né? Eu uso óculos já há um punhado de tempo já, né? Já perdi as contas já. E aí, incomoda usar óculos? Para mim, vou falar por mim, né? Claro que incomoda. Sai num dia de chuva para você ver. Usando máscara, né, galera? Esse negócio de óculos agora com máscara. É uma maravilha pra gente, não é? E aí você está bem afoito, daí você vai no lugar, você entra para ser atendido em algum lugar com máscara e óculos. Fica aquele negócio branco assim, né? E aí no meu caso, alguns ainda podem tirar o óculos, porque tem um grau pequeno. E o meu caso? A Flávia, até hoje, já estamos há 49 anos casados, até hoje, de vez em quando eu estou lá sem óculos e ela, olha tal coisa. Eu, estou olhando. E ela está aqui, ó. Tá show. Gostei do vermelho, e ela está lá de verde, né? de azul. Por quê? Temos a dificuldade, mas eu louvo a Deus por causa dos óculos. Pode incomodar um pouquinho, a gente tem que adaptar, mas olha que maravilha, eu consigo te enxergar. E agora que eu estou chegando na idade que a Vene tinha, há uns 7, 8 anos atrás, eu precisando de óculos para perto também. E, agora eu só olho para baixo e eu leio. Olha que maravilha. Olho para cima, vejo você. Olho para baixo, eu leio agora. Tá bom agora o negócio. O que eu estou falando para você? Nós vamos ajustando as coisas, usando os recursos para que o corpo, os membros estejam saudáveis. Mas se eu tirar os meus olhos e levar lá no meu oftalmo, propaganda, né? Dr. Fernando, show de bola. Descobri umas doenças que eu tinha na vista que os outros não conseguiram antes. Levar lá os meus 2 olhos. Deixa eu corrigir, né? Que sempre tem um engraçadinho. Se o Arthur estiver assistindo, ele vai zoar. Pedir para alguém levar, porque se eu tirar os olhos, eu não vou conseguir levar até lá, né? Alguém lá, a Flávia leva lá, fala, doutor Fernando, tá aqui os olhos do Ricardo, cuida deles. Vai resolver alguma coisa? Não vai. Por que eu estou falando isso? Você pode estar passando por uma dificuldade, você tem as suas lutas, as suas dificuldades, só que você precisa entender que você não é corpo completo, você é membro. E por ser membro, você precisa estar conectado com os outros membros, para que você seja cuidado e para que você cuide também de outros. Minha mão precisa ser cuidada, mas em algum momento é ela que está cuidando de outros membros. Essa ideia de corpo, desculpe a colocação aqui, né, mais uma linguagem, eu achei que essa sacada de Deus foi fantástica, quando ele traz essa figura do corpo para a igreja. Por quê? Se eu entendo como funciona, eu não entendo muito, mas como funciona o corpo humano, eu vou entender que essa ligação dos membros, essa conexão é tão importante para o todo. E aí ele vai falando, olha, vocês que já entenderam a minha mensagem,
já entregaram a sua vida a mim, vocês se tornaram então membros do corpo. Então saiba que você depende do outro e o outro depende de você. Porque às vezes a mão pode estar saudável, mas se ela for egoísta, falar, estou saudável, estou de boa. E ela não entender que o pé está dependendo dela para pegar alguma coisa e tratar do pé, ela vai deixar de cumprir o seu papel para o bem de outro membro do corpo. Só que vai ter um momento que ela vai estar precisando e o pé vai poder ajudar. É por isso que eu acho fantástico e eu não me vejo fora de convívio de igreja. Só que eu não consigo me relacionar com toda a igreja de Cristo. Agora tem Google, né? Mas se eu pegar lá a igreja, lembra quando vieram aqui o grupo de americanos e japoneses aqui? Com os americanos, eu me comuniquei. The books on the table. I am, you are, I am. Ok, good. Eu consegui conversar com eles. Trocava altos papos com eles. Eles riam por educação e ok. Mas tinha um grupo de japonês. Eu fiz como a maioria. Quando vê um japonês, o que a gente faz? Eu não sei de onde a gente tira essas coisas, dos filmes e tal, mas era a comunicação. Arigatô. Aí a gente começa... É assim que a gente faz, né? Mas, então eu não consigo me comunicar com eles, precisava de intérprete e tal. Mas assim, eu moro aqui em Sumaré, né? Então eu escolho uma igreja daqui da região, uma igreja local, para falar como minha. Por exemplo, a Novo Coração é a minha igreja. Então quando eu falo que a minha igreja é a Novo Coração, eu estou falando o quê? Que eu decidi fazer parte, me conectar com esses membros para viver aquilo que Deus traz na sua palavra. Quando eu encontro alguém que está conectado com uma outra igreja local, eu entendo que nós estamos juntos no mesmo propósito, porque a gente estuda a mesma Bíblia, nós temos a mesma fé em Deus, então nós somos da mesma família. Só que não tem como a gente relacionar com todos. Então a igreja local, ela tem a sua importância. Olha, é uma instituição que os homens foram decidindo algumas coisas no decorrer da história? Sim. Por isso que temos a diferença, né, às vezes até de formas de fazer. Só que, gente, a humanidade, a sua família é igualzinha a todas as outras famílias? Sua família de sangue? Não é. Você já observou que tem alguns costumes que você faz que outras famílias não fazem? Você vai, de repente, chama alguém para almoçar na sua casa e, de repente, o costume da sua casa é não almoçar, né, usando a mesa, e sim no sofá e no chão. E aí você traz alguém de uma outra família que tem o costume de que toda refeição desliga todos os aparelhos eletrônicos, todos sentam ao mesmo tempo ali, né, cada um na sua cadeira e almoça junto. E aí de repente você traz essa pessoa e fala, pega a almofada aí, a verde é minha, pode pegar a vermelha ali, é sua. E aí, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter um choque. Por quê? Porque famílias são diferentes. Agora, tem alguma coisa errada com a família A ou B? Não, são costumes e formas. Mas as duas são o quê? Famílias. Não é? Então, quando a gente fala de igreja local, a gente tem que, em primeiro lugar, entender: nós não somos juízes, julgadores e nem melhores do que ninguém. Então, ficar julgando a igreja A, B ou C não faz parte daquilo que Deus tem para nós. Agora, o que nós devemos tomar cuidado é se o que nós estamos fazendo aqui está de acordo com a palavra de Deus. Simples assim. Nós vivemos, respeitamos. Um canta de um jeito, outro canta de outro jeito. Um tem ministério com mulheres, outro não gosta. Ok. Mas a questão que eu quero falar para você é: você decidiu por qual igreja local? Com os critérios certos. Quais são os critérios certos? Em primeiro lugar, se a igreja ela é uma igreja que tem o foco em Jesus. Mas não, ela tem o foco em Deus, em Jesus. Deus não é Jesus? Sim, mas hoje eu tenho que fazer essa observação, porque existem muitas igrejas que não creem em Jesus. E não crer em Jesus é não crer no cristianismo que a Bíblia apresenta. Não crer em Jesus não traz salvação.
Se não traz salvação, essa igreja não pode ser considerada uma igreja saudável para eu estar. Agora, é uma igreja que professa sua fé única e exclusivamente em Jesus? Amém. É uma igreja que tem a Bíblia como livro de fé e prática exclusivamente? Sim. Ok. Não tem mais nada. É Jesus, é a Bíblia, é a base central. Agora, a forma de que canta, que faz, instrumento que usa ou deixa de usar, gente, são particularidades e aí tem a ver até com a cultura local, da região, das pessoas, das famílias, tudo isso. E a gente tem que saber relevar tudo isso. Mas você escolheu com esses critérios uma igreja? Então, agora é sua, agora entenda, olha, não coloque o desistir desse convívio como uma opção, sabe por quê? Senão você vai ficar pulando de igreja em igreja. Mudar em algum momento, por alguma circunstância, é importante até para algumas pessoas. Eu jamais vou julgar. Eu jamais julgo a sua história passada religiosa até chegar aqui. E mesmo se você escolher sair daqui e ir para uma outra igreja, jamais vou te julgar por isso, porque você avalia e analisa as coisas. Eu só estou te falando que se você entender como igreja sendo importante e como a sua igreja local tendo essa importância, você não vai, como o texto diz aqui em Hebreus, deixar de congregar, de conviver, como é costume de alguns. Nós convivemos em meio à pandemia, e fora da pandemia, nós convivemos quando você está bem empregado e quando você está desempregado. Eu, particularmente, como pastor, posso falar de coração, tá, gente? Eu desconheço uma família que tenha passado alguma dificuldade financeira, não ter o alimento, que a gente não supriu durante esses meses aí de pandemia. Ou até ano, né? Já passou de ano já, né? Foi março do ano passado isso. O pessoal aí que cuida fez um trabalho extraordinário, com todas as restrições, levando o alimento para todos aqueles que nós tomamos conhecimento que estavam passando por alguma dificuldade. Isso por quê? Porque, como o texto diz, nós nos incentivamos ao quê? Ao amor e às boas obras. Ninguém pode ficar de fora. E como igreja, eu já quero fechar agora falando de nós temos algumas características que nós vamos, tudo bem, teve a pandemia e tal, mas a gente está lutando para sempre resgatar. Uma delas é essa preocupação uns com os outros, não só no alimento. Mas quantas vezes a gente já teve aqui na igreja alguém que tem conhecimento? Nós tivemos aqui curso de elétrica, por exemplo. Tivemos alunos que é aberto para a comunidade, gratuitamente. A pessoa tem o conhecimento e ela vem e passa o conhecimento por mês. Pessoas que adquiriram uma profissão por isso. Isso é função do governo, disso, daquilo, não importa. Isso é função do ser humano. O que você sabe fazer? De repente você sabe fazer, eu sempre falo, sabe fazer um bolo bem feito aí, gostosinho? Ensina alguém que de repente essa pessoa vai se despertar, ela vai se aperfeiçoar, e de repente ela pode ter uma profissão e trazer o sustento para si através de algo que você deu o start. Olha, eu sou limitado num instrumento, mas eu acredito que eu consigo passar esse pouco que eu sei. De repente você passa, desperta em alguém, essa pessoa ela vai se dedicar e ela vai se aperfeiçoar. Essa é uma característica que nós temos como igreja. Por quê? Porque nós temos que entender que nós lutamos e nos esforçamos para o bem comum. Quantos jovens passaram aqui, adolescentes, passaram por nós em alguns anos e conseguiram ingressar na universidade, que vieram de escolas públicas, e nós tivemos aqui o curso, né, pré-vestibular, que era o ano inteiro, durando aqui, todos os sábados eles vinham aqui, 7 e pouco da manhã, até 5 horas da tarde. Nós fornecemos o curso gratuitamente, com alimentação gratuitamente, e eles estudavam e passaram em Unicamp e outras universidades e conseguiram boas colocações aí em ProUni, todas essas coisas que existem. E nós fizemos isso por tantos anos, foram mais de 7 anos, se eu não me engano, né, seguido. Tivemos que suspender. Mas por que a gente faz essas coisas? Porque a gente quer trazer mais pessoas para a igreja, Batista Novo Coração? Você vai falar, é isso. Não, o primeiro motivo não é esse. O primeiro motivo é que nós ganhamos uma salvação de Deus que nos abriu a mente e a visão para o que é a vida.
Eu, em primeiro lugar, não posso ser egoísta. O que eu sei, eu tenho que compartilhar. Nós recebemos a salvação de graça. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco, porque nós entendemos que Jesus deu a salvação e a vida para cada um de nós de graça. Você fez alguma coisa para ser salvo? Não. Quem morreu foi Jesus, quem ressuscitou foi Jesus, quem deu a vida por você foi Jesus. Você simplesmente, entre aspas, crê nisso e você se entrega. Não é aceitar a Jesus na sua vida, mas é você se entregar para Jesus, que tem diferença entre eu aceitar e eu me entregar. A aceitar, eu ainda estou no comando. Entregar, eu largo o comando da minha vida. É por isso que desde o dia que eu entreguei minha vida a Jesus, até hoje, eu creio que até o dia que Jesus me chamar, ou Ele voltar para buscar a sua igreja, Ele está me moldando, e de vez em quando cometo alguma falha em alguma área que não era para cometer, obviamente nenhuma área é, mas uma área nova, e Ele me corrige e fala: olha, você errou, vem, é assim que faz. De repente tem um conceito que eu tinha já de anos, e lendo, estudando a Bíblia, Jesus fala: olha, esse conceito não é o meu conceito, é um conceito que você adquiriu pela sociedade, pela sua história de família, mas não é o que eu tenho para o ser humano. Eu entro em choque com algumas coisas. É por isso que assim, a minha fé, ela não é abalada por qualquer coisa. Época de adolescente, sei lá, mais de 40 alunos na sala, e tinha eu e mais uma menina que eram cristãos, assim, crentes. Então, quando vinha professores com alguns ensinamentos, eles ficavam olhando para quem na sala? Para mim. Foi bom que quando eu estava com, acho que era isso aí, 14 para 15 anos, comecei a ficar cegueta, então eu já não via que ele estava olhando para mim, antes do óculos, né? E aí, e ele vinha e questionava e falava, não sei o quê, e eu quero fechar com isso, deixei de propósito essa fala. Ele falava, um dos professores falava: está incomodado, Ricardo? O abençoado decorou meu nome. Meu nome. Na chamada ele nem precisava falar meu nome. O Ricardo está aí, né? E aí quando ele ia dar algumas coisas, algumas teorias e tudo mais, e aí ele não gostava de falar que era teoria, né? Tem as clássicas de evolução, enfim. E vinha com esses ensinos e falava teoria, eu falava, ok. E ele falava: e se eu perguntar na prova, Ricardo, você vai responder? Eu esqueci o nome dele, gente. Ele decorou o meu, eu esqueci o nome dele, senão eu ia falar. De repente, chegava até ele. Fortaleceu a minha fé. Eu vou responder o que você perguntar. Se ele está ensinando um conteúdo segundo a teoria do fulano de tal, ok, qual o problema eu responder aqui segundo? Só que eu começava a resposta como? Segundo fulano de tal, ou a teoria tal, é isso. Eu estou abandonando a fé? Não, é conhecimento. Agora eu creio nisso como verdade absoluta? Aí muda a história. E aí eu falava: não, eu não creio, mas se o professor crê, ok, mas o professor tem fé. E falar para ele que ele tinha fé era a morte para ele. Ele era meio ateu. Eu falo: todo ateu tem fé. Não existe de fato ateu. A gente pode falar ateu no sentido dele não crer em Deus, mas ele crê em algo. Todo mundo crê em algo. Ou eu estou errado? Eu creio na ciência, no conhecimento. Você crê em algo. Você só acredita que aquilo ali é uma verdade para você porque você crê. Isso é fé. É isso que a Bíblia trabalha sobre fé. Só que eu decidi canalizar toda a minha fé para a Bíblia e para Deus. Ponto. Não vou reclamar, criticar. Então, ele poderia falar o que fosse para mim e não abala a minha fé, porque a minha fé está alicerçada em quem? Em Jesus e na Bíblia. É por isso que eu falo para você, as pessoas só podem abalar a sua fé se você permitir. E uma das coisas que você tem que entender que você abre brecha para permitir abalar a sua fé, sabe qual é? Perder o convívio com o corpo. Porque na hora do desespero, é o corpo que vai te ajudar. É a mesma coisa aqueles rebeldes que entram numa fase da vida rebelde que não acredita mais no que o pai, no que a mãe fala. E aí vai seguir a cabeça de outros e tal. Só que na hora da dificuldade, na hora ali, quem é que vai acolher? De fato, verdadeiramente. É o pai e a mãe. De repente você pode falar: você não conhece meu pai, minha mãe, eu não tenho isso e tal.
ok, mas é a pessoa que exerce esse papel na sua vida. Mas não estou falando aqui de família, constituição. Estou falando da família cristã, de igreja. Entender que a igreja é o corpo de Cristo já é o suficiente para eu entender que eu não posso abandonar. É por isso, gente, que eu amo estar com vocês. É por isso que, para mim, estar com pessoas A gente falou ontem, né, que ia ter o mutirão aí que a gente começou a cobrir ali. A sala aqui, inclusive o maternal ainda, né, não está funcionando por conta da sala. Depois, se você tiver curiosidade, vai pelo corredorzinho ali. O penúltima porta aqui de vidro. Vai estar trancado, obviamente, né, que está com cheiro forte e tudo, mas você pode olhar, está ficando bonito lá. O pessoal está caprichando lá, fazendo os ambientes para as crianças serem bem cuidadas. Isso tudo que a gente faz é tudo na base de, eu oferto um pouquinho com o meu trabalho, você com o seu, a gente vai fazendo. O bom do mutirão é que a gente se diverte demais. Aqui é muita risada, né? Conta cada causa aqui, que a gente se diverte. Aí quando eu falei lá para falar, vai ter um mutirão, né? Só vai ser de manhã. Eu tenho certeza que ela pensou, não vai ser só de manhã. Resultado, eu cheguei lá, estava escuro à noite, cara, que enquanto tinha gente, eu só não fechei aqui porque os jovens estavam chegando para a programação deles à noite aqui, né? Então a gente fica o dia inteiro e ainda não deu tempo, já falamos, eu dando boa notícia, né? Sábado que vem a gente vai continuar e a gente vai vir aí e vai se divertir, porque ser igreja é participar de tudo, o que pode. Mas talvez você não pode estar aqui porque está trabalhando por motivo de saúde, familiar, alguma coisa. Você vai se sentir menos importante do que os que vêm? Não! Lembra, você é membro e cada membro faz o seu papel. A gente vem, em algum momento você vai poder vir, mas de repente vai ter alguma outra função, atividade que você vai poder fazer. De repente você fala, olha, eu gosto desse negócio de cuidar, de pegar alimento, de distribuir. Você vai fazer parte do nosso ministério, que é o mercado uns aos outros. Olha, eu gosto de cuidar de criança. O Ministério Infantil está pedindo um monte de voluntário. Eu sou da área da música. Talvez tenha espaço, se não seja aqui, para tocar aqui, mas tem programação de mulheres, de homens, de jovens, você pode se encaixar nisso. Eu gosto de cumprimentar, receber as pessoas. O nosso Ministério de Recepção precisa de pessoas. Foi votado aí, né, para os cultos ficarem agora nesse horário, né, às 10 horas. Eu sei que muitas pessoas gostariam que fosse à noite. Mas calma, vamos encher esse espaço, esse momento aqui, daí a gente vai ter mais pessoas, mais trabalhadores, a gente volta e abre, faz 2 cultos, o mesmo culto, faz de manhã, faz à noite, para que todos os membros do corpo da igreja de Cristo aqui, a Novo Coração, possam estar conectados. Só que isso só vai acontecer quando você entender o seu papel e você entender que igreja é importante. Mas talvez você está aqui, você não é dessa igreja. Ok, se conecta verdadeiramente com a sua igreja. Eu não conheço, não sei, então não vou julgar. E mesmo se eu conhecesse, não julgaria. Mas é uma igreja que professa sua fé única e exclusivamente em Jesus. É uma igreja que tem a Bíblia como livro de fé e prática verdadeiramente. Então é uma boa igreja para você estar. Se não é, reveja os seus conceitos. Porque se você já entendeu que entregou sua vida a Jesus, você precisa estar conectado com o corpo dele. E a igreja local precisa ter essa consciência. Aqui não é o melhor lugar do mundo, aqui não é o melhor pastor do mundo, aqui não são os melhores músicos do mundo, os melhores professores, e nem os melhores membros, tá? Desculpa. Não somos. Mas uma coisa nós sabemos que não somos, mas nós sabemos o que Cristo pode fazer em nossas vidas. Então nós queremos ser moldados por Ele. É por isso que nós temos uma turma aí que já entregou sua vida a Jesus, estão sendo preparados para serem batizados. Por que é importante o batismo? Porque o batismo, eu estou falando para todas as pessoas que eu entreguei minha vida para Jesus. É por isso que nós não batizamos uma criança ao nascer e a gente não critica as igrejas que assim o fazem, porque nós entendemos que o batismo é para alguém que já tomou a decisão ao lado de Jesus. A Bíblia diz que se você crer e for batizado, primeiro você crê, depois você é batizado, só por isso. Então, cresceu, entendeu a mensagem, entregou a vida a Jesus, quero ser batizado, quero testemunhar isso publicamente. Então tem uma turma aí, estão estudando de sábado à tarde, né, o horário. Se tiver alguém aí que queira entrar,
pode conversar direto com a Viviane, né, quem está ministrando a aula, ou com o Anderson. Tem duas turmas, uma que é para juniores, né? Tem uma galerinha, uns juniores aí. Juniores e adolescentes, fizemos uma turma, e tem a turma aí dos mais experientes. Você pode escolher aí e participar também. A gente vai realizar esse batismo aí, não sei se é final de julho ou agosto e tudo mais aí. Vamos mergulhar, vai ser uma festa. Por que pessoas estão escolhendo? Porque entenderam a mensagem de Deus. E por que estão escolhendo ser batizados aqui? Porque decidiram fazer dessa igreja a sua igreja. Simples assim. Simples assim. E para tudo isso ser possível, o que foi preciso acontecer? Foi preciso a morte de um inocente, Jesus. E ele instituiu a ceia que nós vamos celebrar. E quando ele institui a ceia, é outra sacada que eu acho fantástica de Deus e Jesus. Ele deixa como um memorial para que a humanidade nunca se esquecesse de onde veio a vida e onde vem a vida eterna. Sabe por quê? O ser humano tem uma habilidade fantástica por conta do pecado de se achar dono da verdade e abandonar a Deus. O que aconteceu lá na tentação do Éden, gente? O que a serpente, o que Satanás falou lá com Eva na tentação? Olha, Deus falou que era para você comer. Não é bem assim. É porque ele sabe que no dia que você comer, você vai ser como ele. Olha, aí está o cerne. Onde nós caímos? Quando nós queremos ser como Deus, ou como nós queremos ser Deus. Foi assim a queda de Satanás, né, de Lúcifer e uma parte dos anjos, que são os demônios, e assim foi com a humanidade. E, gente, assim continua sendo para muitos caírem quando quer ser Deus. A ceia é um memorial para que nós nos lembremos que nós somos pecadores, mas que Ele se entregou por nós. Então, quando eu como o pão, quando eu tomo o suco, eu estou me lembrando do sacrifício de Jesus. E a minha mente, ela é trabalhada por Deus para eu me entender. Eu sou, agora, pela misericórdia de Deus, eu sou filho de Deus, salvo por Ele, membro do corpo, mas só é possível porque Ele se entregou por mim. A gente faz o que faz porque Jesus fez tudo o que era necessário por nós. Então você agora é convidado a participar da celebração da ceia, mas que você entenda, quem pode participar da ceia? Aí eu vou fazer um parênteses aqui porque eu estou falando de igreja. Nós aqui, Igreja Batista Novo Coração, decidimos agora como instituição celebrar a ceia dessa forma que eu vou falar. É a única forma certa, que as outras igrejas fazem errado? Não, cada um é aquilo, entende, desde que entenda o que a Bíblia diz. Nós entendemos que a ceia é um memorial. Pão é pão, suco é suco, você vai comer o pão, pode mastigar o pão, você não está comendo fisicamente ou materialmente falando o corpo de Jesus, mas é um memorial. Ele fala, quando vocês comerem esse pão, façam isso em memória de mim, se lembrem de mim. Então é o memorial que é o ponto central, né? Então nós entendemos isso. E nós entendemos que a ceia, ela é uma prática, uma ordenança de Jesus para todo aquele que tem consciência e convicção da sua salvação. Se você morrer agora, ou daqui a alguns segundos, qual o destino que você tem aí para a eternidade? Porque eternidade você tem. Só que tem dois destinos: céu e inferno. Na Bíblia diz que está determinado que o homem venha morrer uma única vez, ou seja, nós só temos uma vida, uma única passagem aqui nessa terra. E depois disso é a eternidade, céu e inferno. Se você tem certeza que você vai para o céu, porque você já entendeu a mensagem, entregou sua vida a Jesus, então a ceia é para você. Ah, mas eu ainda não fui batizado, ainda não cumpri a outra ordenança. Não tem problema. Não tem problema. Dentro da nossa forma aqui, porque nós entendemos que a ceia, o batismo, ele não é
para a salvação em si. Ele é para o salvo, assim como a ceia é para o salvo. A gente põe no mesmo pé de igualdade. Agora, se você ainda não entendeu que não tem certeza da sua salvação, não entendeu a mensagem, então a ceia não é para você. Porque a ceia é o memorial para aqueles que já entregaram a vida a Jesus. O pessoal vai passar os elementos e eles não sabem quem vai participar ou não. Então eles vão entender. Se você entende, está na condição de participar, você vai pegar os elementos. Se não, é só ficar quietinho. Tá? Ah, pastor, mas eu não posso porque eu estou em pecado, isso e aquilo. Vou dar a minha posição aqui, pessoal, para isso. Lutando com o pecado, nós estamos todo instante. O único motivo para você não participar de uma celebração da ceia é se você não tem certeza da sua salvação. Ah, mas eu tenho uma situação que eu preciso resolver e tal. Você não vai achar texto bíblico que afirme isso verdadeiramente. Que eu não posso participar da ceia, porque eu estou em pecado. Você vai orar, vai pedir perdão a Deus e vai participar da ceia. Porque você não é salvo porque você não comete pecado. Você é salvo porque Jesus morreu no seu lugar. Você é salvo pela graça de Jesus. Aí, eu acho que você deveria sim participar da ceia e falar: Jesus, eu vou vencer esse pecado no teu nome. Eu já sou salvo pelo Senhor. Eu já entreguei minha vida ao Senhor. Eu tenho certeza que eu vou para o céu. Mesmo se eu morrer agora, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Mesmo ainda lutando com esse pecado, eu vou abandonar o pecado, a luta contra o pecado. Mas eu, Ricardo, não entendo de deixar de participar da ceia por conta de uma luta, porque para mim, em outras palavras, é eu falar que eu estou desistindo até de lutar contra o pecado. Que eu vou deixar de participar da ceia até quando? Eu tenho que lutar e abandonar o pecado. Mas biblicamente, eu não entendo que eu estou errado em participar da ceia por estar lutando com o pecado. Eu estaria errado se eu aceitar o pecado e falar: não vou abandonar esse pecado. Mas aí não é uma questão da ceia, é uma questão da minha consciência cristã, entende? Eu sei que entrei no assunto meio difícil, mas estou explicando aqui. Então, você só não participa da ceia, biblicamente falando, se você não entregou sua vida a Jesus. Em resumo, é isso. Ah, não concordo desse jeito, gosto do outro jeito, de outra igreja, amém. Deus te abençoe, faça parte dessa outra igreja, louvado seja o Senhor. Só que aqui é a forma que a gente escolheu, simples assim, sem julgamento. Mas se você, olha, eu não quero participar, é seu direito. Ok? Eu quero ir com os elementos. Vou chamar o pessoal que vai me ajudar aí a distribuir os elementos a vir aqui. E nós vamos orar, colocar diante de Deus. E aí você vai receber os 2 elementos. E aí, depois que todos receberem, a gente pode dar aí o comando, né, para todos nós comermos. Mas eu quero orar contigo antes e que você também tenha esse momento seu particular. Pai, nós vamos celebrar a tua ceia nesse momento. Jesus, o Senhor instituiu para nós como um memorial. Que cada um de nós agora possa se lembrar, ó Pai, do dia em que entregamos a nossa vida a Jesus. Deus, talvez temos pessoas aqui nessa manhã que ainda não têm certeza da sua salvação. Mas que agora, Pai, seja o momento dessa decisão tão importante na sua vida. Pai, nós não sabemos quando será o dia da nossa morte, por isso é tão urgente entregar a vida ao Senhor, porque a única forma de estar no céu com o Senhor é por Jesus. Obrigado, porque muitos de nós já entendemos isso, mas que o Teu Espírito continue a Tua obra em cada vida, em Teu nome, ó Pai. Antes de distribuir os elementos, gostaria que você, com seus olhos fechados, pensasse. Eu acabei de orar que talvez temos pessoas que ainda não têm certeza da sua salvação. Como eu disse, eu não sei, eu só sei da minha decisão. Mas eu gostaria de perguntar a alguém aqui nesse momento, mas também se você nos acompanha aí pela internet, pode escrever aí no chat, tá? Alguém que entende e nesse momento entendeu que precisa entregar a sua vida a Jesus, se morrer agora não tem ainda certeza da salvação, mas entendeu a mensagem e falar: não, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu entendo que eu não estou entregando minha vida para a igreja, para o líder, mas é para Jesus, e eu quero que o meu nome seja de fato aí escrito num livro, né, que eu não mencionei na mensagem, mas tem um livro da vida.
onde Jesus escreve o nome de cada um, que Ele sabe, que creu, que entregou a vida. Talvez você fale: eu quero que esse seja o momento onde eu confirme essa minha decisão. Eu não tomei isso em nenhum momento da minha vida e eu quero tomar agora. Se é o seu caso, eu vou pedir que você levante uma de suas mãos para que eu possa orar contigo. Alguém nessa manhã gostaria de falar: eu estou nesse momento entregando a minha vida a Jesus? Por favor, me dê um sinal para eu orar contigo. Não posso dar sequência na ceia sem dar essa oportunidade. Alguém aí no chat também? Só escrever: eu quero entregar minha vida a Jesus. Alguém? Ok. Então agora sim nós podemos dar sequência, distribuindo os elementos para a gente participar da celebração da ceia. Pode ficar no seu lugar que os nossos irmãos vão levar até vocês os elementos. você ficou sem receber, é só levantar uma de suas mãos que eles levam até você. Alguém? Ok. Então você está aí com os seus 2 elementos. Talvez alguém está nos acompanhando aí pela internet, preparou os seus elementos aí para a participação da ceia. Também você separa aí nesse momento. Nós temos o pão e nós temos o suco, né, de uva. Eu sempre friso que no nosso caso a gente sempre faz com suco de uva, porque nós somos uma comunidade que queremos ser um instrumento para resgatar as pessoas que lutam contra o álcool, o vício do álcool. Então aqui em nenhuma atividade da igreja vai ter alguma coisa alcoólica, simplesmente por esse fator
de consciência de ser um suporte para aqueles que estão abandonando. Ou seja, pode caminhar comigo, você que luta com isso, que você vai ter alguém que venceu, que não usa nada alcoólico, e é possível a gente viver sem isso, tá? Então só por isso eu sempre cito, é suco de uva, ok? Fica tranquilo aí, porque quem já luta com isso sabe o quanto que é difícil, né? Qualquer coisinha pode ser um start para uma recaída. Enfim, o pão que Jesus dá o significado é o corpo de Jesus, é o sacrifício do próprio Jesus, aquilo que Jesus ele fez por nós. E aí você tem juntinho aí no seu copinho também o suco, né, de uva, e ele fala que o suco, né, o simbolismo ali é o sangue que ele derramou. A Bíblia diz que precisava ter derramamento de sangue inocente para perdão dos pecados, e na humanidade ninguém é perfeito, é puro. Então por isso que o próprio Deus se fez homem, para alguém da espécie, né, da humanidade pudesse se entregar e ser aceito por Deus ali como sacrifício. Então são os dois elementos aí, só para avisar, depois nós não vamos passar recolhendo, depois você joga no lixo, tá? Questão aí da pandemia, acho que é mais prudente, isso aqui é descartável, ok? Vamos aí separar então, pegar o pão, para a gente poder comer. Ao comer esse pão, que você se lembre do sacrifício de Jesus por você, tá? Então, nesse momento, Senhor, nós comemos desse pão, nos lembrando do que o Senhor fez por nós, o teu sacrifício por nós, em nome de Jesus. Juntos então, comamos o pão para a honra e glória de Jesus. E aí Jesus, ele pega então o cálice, ele distribui, ele fala de uma aliança. Então, quando a gente toma desse suco, a gente se lembra dessa aliança de Jesus. Independente da dificuldade que estamos passando aqui, a certeza de que vamos para o céu nos move a continuarmos a nossa jornada aqui nessa terra. Então, Senhor, nós nos lembramos desse sangue precioso e tão puro, único, que foi derramado por nós, e nesse momento nós tomamos para a honra e glória do Senhor. Amém. Juntos então possamos tomar aí o suco para a honra e glória de Jesus. É um momento de muita reflexão sempre a celebração da ceia. Você se lembra quem você era, quem você é, para onde você vai. Mas é um momento de festa, porque Jesus veio a essa terra, Ele morreu por nós, Ele venceu, Jesus está vivo e Ele continua operando, realizando muitos milagres e maravilhas em nós, né? Então juntos, vamos colocar em pé, vamos louvar e adorar o Senhor, para encerrarmos então o culto dessa manhã. Amém. Só quero deixar um aviso, próxima sexta-feira, mulheres, encontro do MMA, todas as mulheres aqui às 20 horas, presencialmente. Nós vamos transmitir aí pela internet, mas mulheres, posso falar? Se eu fosse você, não perderia. Vai ter coisa boa aqui. Vem pra cá, 20 horas. Estamos de pé, mulheres. Estamos em missão. Desistir não é opção. Este é o tema de sexta-feira, às 20 horas. Amém? Quinta-feira também a gente sempre libera a aula da EPV para adultos, porque nós mudamos aí a IPV de domingo para quinta-noite. Então, se você puder, às 20 horas, conecte aí no YouTube para aprendermos mais do Senhor. Simbora, minha gente, estamos de pé. Podemos ser perseguidos, né? Podemos aí passar por lutas, mas estamos de pé, porque é o Senhor quem nos dá força. Ótima semana para você!